A gente vai girar agora a nossa reportagem com a Gabriela Prado. O governo federal publicou hoje as regras que as empresas de apostas online, as chamadas bets, vou baixar aqui, posso? Possam funcionar legalmente no Brasil. Pode, Américo, está liberado. A Gabriela Prado chega agora com detalhes para a gente, Gabi. Oi, Lu, boa tarde, boa sexta-feira a você e a todos. Pois é, o Ministério da Fazenda publicou a portaria no Diário Oficial hoje, lembrando que a portaria foi publicada antes mesmo da definição da tributação. Tem um projeto de lei que vai ser votado no Senado para fazer essa definição. O governo quer essa regulamentação, em que as empresas consigam aderir à regulamentação para conseguir receita também. Mas vamos por partes, vamos começar então com as regras dessa portaria que foi publicada hoje. Olha, a portaria diz que não tem limite de outorga para as empresas nacionais, ou seja, tem a livre concorrência, quantas puderem se inscrever respeitando os requisitos colocados, vão poder tentar fazer essa outorga. E que condições o governo coloca, então, para essas empresas nacionais? CNPJ ativo, regularização fiscal e trabalhista, além de qualificação econômico-financeira e também qualificação técnica. Nessa portaria, o governo também prevê a entrada de empresas estrangeiras nesse mercado no Brasil. Para isso, precisa ter uma subsidiária aqui no país. Perdemos o contato com a Gabriela Prado. Vocês viram que está chovendo bastante em Brasília, mas você não vai ficar sem a informação completa, porque tem detalhes dessa regulamentação das chamadas bets com o nosso analista de economia, o Fernando Nakagawa. Naka. Vamos lá, Lu, porque são muitos detalhes dessa história que a regulamentação avançou, porque algumas coisas não tinham sido definidas. Essa história toda ela é importante por dois aspectos. Primeiro, para quem aposta, porque esse é um mercado que está absolutamente livre, não tem muita regra hoje no Brasil, e tem muita gente que reclama de falta de atendimento, de problemas. E outro aspecto importante é para o senhor Fernando Haddad, porque com a regulamentação ele vai poder cobrar imposto. Isso é importante para ele. Cadinho que está juntando agora para tirar o déficit, né? Exatamente. As peças do grande quebra-cabeças fiscal de Fernando Haddad. A gente separou alguns dos pontos dessa regulamentação. Primeiro, falando das empresas, Lu. Primeiro, essa empresa precisa estar no Brasil. Acho que a gente tem isso em telinha numa arte. Ela precisa estar no Brasil. E as empresas precisam ter uma plataforma que vai ser certificada pelo Ministério da Fazenda, ou seja, as empresas não vão poder operar qualquer sistema aqui, ó. A certificação do governo será para as plataformas. Outro item importante, a assistência, o atendimento terá de ser em português, né? Muito bem, importante. Nada de inglês por aí, por exemplo. E essas empresas terão de ter uma área de prevenção à manipulação. O que é isso? Porque tem muita gente desconfiada, e a própria CBF já viu que tem jogador, por exemplo, de futebol, manipulando resultados. Então, cavando falta na hora que não precisa, esse tipo de coisa. Eu combino contigo, você cai. Exatamente. E aí eu ganho, né? Então, vai ser preciso, mas a lei não, a regulamentação não prevê como vai ser isso, mas está previsto que elas vão ter que trabalhar para prevenir a manipulação. E na próxima tela a gente tem alguns detalhes para você que aposta como que vai ficar. Primeiro, o apostador terá de ter 18 anos ou mais e vai ser preciso colocar o CPF. Porque a Receita Federal quer saber quanto você ganhou nessa história, se ganhou. Além disso, as plataformas terão de ter um controle para que a gente consiga, por exemplo, colocar um limite nas apostas ou um limite de perdas, para evitar um descontrole total. E algumas coisas são absolutamente proibidas. Proibidas não pode. Botar dinheiro em espécie, porque não dá para saber a origem. Não pode pagar com boleto as apostas, porque também não dá para saber a origem. Assim como é proibido o depósito de terceiros. Esse mercado finalmente está começando a ter regras, Lu. Agora é saber quanto dinheiro vai pingar no cofre da Receita Federal. Até porque tem muita gente se perdendo aqui nessa história. Adolescente, muita gente perdendo tudo também nessas apostas. Então aposte com cautela.